Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu gostei nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo é muito interessante. Bem, o tema desse vídeo é como a Bíblia é dividida. É verdade que se você é um estudador da Bíblia, ou se você acha ela muito interessante, você já parou para analisar e para observar que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, ou seja, a ordem dos livros que estão na Bíblia não são em ordem cronológica. Existem alguns que seguem uma certa ordem cronológica de tempo, mas outras não. Então, a pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: por que a Bíblia ela foi dividida, organizada dessa forma, de uma forma não cronológica? Então, eu vou te explicar nesse vídeo como é dividida a Bíblia. Por que é que o primeiro livro é aquele, por que é que depois vem outros livros, e por que é que ela é exatamente dessa forma. A Bíblia ela é muito bem dividida e você vai entender muito bem por que agora. Bem, a Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Bem, no Antigo Testamento nós dividimos ele em 5 partes, 5 grupos de livros. No Novo Testamento também dividimos em 5 grupos de livros. A Bíblia ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, exatamente porque o Velho Testamento indica aquilo que veio antes de Jesus e o Novo Testamento é o que veio de Jesus em diante. Então, é isso que significa Antigo e Novo Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo, porque é a nova aliança, o Novo Testamento. Bem, o Antigo Testamento é dividido em 5 partes. Primeiro, o primeiro grupo de livros do Antigo Testamento é o Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O Pentateuco também pode ser chamado de Torá ou de Lei de Moisés, porque são os 5 primeiros livros da Bíblia, são aqueles livros que contam a história do início do mundo, do início de tudo, que é o livro de Gênesis, e depois a história de Moisés. Os livros do Pentateuco foram escritos por Moisés. Claro que teve algumas partes que ele não escreveu, como o final, por exemplo, da vida do próprio Moisés. Não foi escrito por ele, mas grande parte dos 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. O segundo grupo de livros da Bíblia é os livros da história de Israel. Depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, nós temos os livros que contam a história do povo de Israel. Começa lá em Josué, vai para Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São livros que contam as histórias do povo de Israel, tanto de reis como de juízes e assim por diante, como também de alguns profetas. São livros históricos que contam realmente a história que se seguiu após a morte de Moisés com o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. O terceiro grupo de livros da Bíblia são os livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros poéticos são livros que não contam histórias, mas são livros que são escritos de forma harmoniosa ou poética. Aí talvez muitos se perguntam por que é que o livro de Jó é um livro poético, se o livro de Jó ele conta a história de Jó. É que se você observar, a maior parte do livro de Jó ele é contado como uma espécie de conversa. A maior parte do livro é ou Jó falando, ou seus amigos falando, ou Deus falando.
Então ele é considerado também um livro poético, porque existe a maioria dos versos de Jó são versos poéticos. E Jó é exatamente o primeiro livro porque ele faz a transição entre os livros históricos, porque Jó tem um pouco de história, e os livros poéticos, que tem um pouco, ou a maior parte do livro de Jó é também um livro poético. Até uma curiosidade é que o livro de Salmos, por exemplo, não tem capítulos, porque não é um livro que foi escrito por um escritor. Não é um escritor que pegou e disse: eu vou escrever o livro de Salmos. Não. São vários escritores que foram pegos salmos de várias pessoas e colocados em um livro só. Então, não é um livro, e sim salmos que foram colocados em apenas um livro. Então, por isso que ele não tem capítulos, tem números, porque são vários salmos de vários escritores, mas cada um com um número diferente. Deu para entender? Quarto grupo de livros do Antigo Testamento e de toda a Bíblia são o grupo de livros dos profetas maiores. E depois nós temos o grupo de livros dos profetas menores. Os profetas maiores são aqueles livros de profetas que são grandes, considerados grandes, livros com muitos capítulos. E os profetas menores não é porque eles eram profetas menos importantes, mas porque eles são livros menores, livros pequenininhos, que têm poucos capítulos. O grupo de livros dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e também Lamentações, que está basicamente junto com Jeremias. É como se fosse uma continuação de Jeremias. E vai até Daniel e depois nós temos o grupo de livros dos profetas menores. Alguns classificam Oséias como um grupo de profetas maiores, outros como um grupo de profetas menores. Mas geralmente é considerado grupo de profetas menores, porque tem poucos capítulos e é um profeta que não é tão conhecido assim. Mas o grupo de livros dos profetas menores são Oséias, variando de algumas pessoas para outras, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechou até aí? Antigo Testamento é dividido em 5 grupos: Pentateuco, História de Israel, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Desculpe. Então, o Novo Testamento ele é dividido também em 5 partes. O primeiro grupo de livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são os 4 livros onde conta a história de Jesus, da trajetória de Jesus, da vida dele, contado por diferentes escritores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Segunda parte do Novo Testamento são os livros da história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta basicamente a origem da igreja, o início da igreja, os primeiros passos da igreja aqui na Terra. Depois nós temos o grupo dos livros das cartas paulinas. São as cartas escritas por Paulo, direcionadas para várias igrejas. Então, como Paulo ele foi o maior escritor de cartas, ele tem várias cartas escritas que estão na Bíblia, e as primeiras cartas que temos no Novo Testamento são as cartas paulinas, as cartas escritas por Paulo. Depois nós temos o grupo de livros das cartas de outros escritores, que são outros apóstolos ou outros homens de Deus que escreveram também cartas, mas não são Paulo. E no meio, na transição entre as cartas paulinas e as cartas de outras pessoas, nós temos Hebreus, porque é um livro que ninguém sabe quem foi ao certo seu escritor. Mas muitos dizem que foi Paulo. É por isso exatamente que ele está no meio entre as cartas paulinas e as cartas não paulinas. E por último, o 10º grupo de livros de toda a Bíblia e o 5º do Novo Testamento é um livro só, que é o livro profético.
porque é o livro de Apocalipse que conta para nós uma revelação profética do que acontecerá no futuro bem próximo. Então, é por isso que a Bíblia é dividida dessa forma. A Bíblia não foi colocada, esses livros, nessa ordem, simplesmente por ser colocada. Então, se você tinha essa dúvida, por que a Bíblia não é escrita cronologicamente? Por que é que tem essa ordem de livros? Então, é por causa disso, porque os livros da Bíblia são divididos por grupos. E esses grupos, eles são colocados cada um em sua ordem. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado. Se você já gostou desse vídeo, mais uma vez, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, em nome de Jesus, para você ficar por dentro dos vídeos que a gente posta. Em nome de Jesus, mande esse vídeo para mais pessoas. Você gosta de teologia, você gosta da Bíblia, você gosta de assuntos como esse? Então já compartilhe esse vídeo com seus amigos. Amém? Deus abençoe tua vida. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.